O jogo não é justo. Você está sentado em uma mesa de pôquer. As luzes são baixas, o silêncio é absoluto. As cartas ainda nem foram distribuídas pelo croupier. Mas, curiosamente, você já sabe tudo. Você sabe o que o jogador à sua esquerda está escondendo no olhar. Sabe quem vai tentar um blefe desesperado na terceira rodada. Sabe quem vai perder até a última ficha. E, o mais importante, você sabe exatamente o segundo exato de se levantar e sair da mesa com o prêmio máximo. Agora, retire essa cena de um cassino e projete-a na escala global. Imagine isso no coração do mercado financeiro. Trilhões de dólares, uma cifra que a mente humana sequer consegue visualizar, sendo movimentados todos os dias. Bilhões de transações por segundo. Empresas, governos soberanos, fundos de pensão, bancos, todos mergulhados em uma neblina de incerteza, tentando prever o que o amanhã reserva. E existe um sistema que faz exatamente isso. Ele não apenas prevê o futuro, ele o processa antes que ele aconteça. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz, e é por isso que você está aqui hoje. O que acontece quando os maiores players do planeta, aqueles que decidem se o preço do seu pão vai subir ou se a sua aposentadoria estará lá daqui a 30 anos, começam a usar o mesmo cérebro artificial para tomar cada decisão? Esse sistema tem um nome: Aladdin. E hoje, você vai atravessar o véu e entender como essa engrenagem invisível realmente funciona. Para entender o Aladdin, precisamos entender o homem por trás dele, Larry Fink. Em 1987, Fink era um operador estrela em Wall Street, até que um erro de cálculo monumental em um investimento o fez perder 100 milhões de dólares e seu emprego. Foi ali, no meio das cinzas de um fracasso público, que ele teve uma epifania. O problema não era a falta de inteligência, era a falta de dados. O mercado era complexo demais para o cérebro humano. Assim nasceu a BlackRock e, com ela, o Aladdin. Sigla para Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. No início, era apenas um punhado de computadores em uma sala pequena. Hoje, é uma rede de dezenas de milhares de servidores espalhados por localizações secretas, processando o equivalente a 10% de todos os ativos financeiros do mundo. Você não entra no Aladdin como um usuário comum. Não existe um link de "esqueci minha senha" ou uma versão de testes. Este é o Clube dos Trilhões. Você só acessa este sistema se você for o CEO de um banco global, o gestor de um fundo soberano ou o chefe de finanças de uma potência mundial. Quando você faz o login e a interface se abre pela primeira vez, a sensação não é de estar usando um software, é de estar olhando para a Matrix da economia real, uma estrutura que já está operando, aprendendo e decidindo há décadas, sem você. E agora, ela permite que você veja o que ela vê. A primeira coisa que choca qualquer novo usuário do Aladdin é o que está ausente. Não existem as manchetes bombásticas da CNBC. Não existem as opiniões dos analistas engravatados. Não existem achismos de especialistas de rede social. O sistema ignora o ruído humano. Ele foca no sinal puro. Dados. Bilhões de pontos de dados que parecem desconexos para nós, mas que para o Aladdin formam uma tapeçaria lógica. Imagine que você escolhe uma empresa de tecnologia no Vale do Silício. Em qualquer outra plataforma, você veria o gráfico do preço da ação. No Aladdin, você vê a anatomia completa dessa empresa. O sistema te mostra como ela é sensível ao preço do lítio extraído na África, como ela reagiria se uma tempestade solar afetasse os cabos submarinos de internet no Atlântico, como o aumento de 0,25% nas taxas de juros no Japão afetaria o custo da dívida dessa empresa em Nova York. Tudo está conectado. Para o Aladdin, não existe um evento isolado. Tudo é uma reação em cadeia. O sistema entende que a economia não é uma linha reta, mas uma teia onde o bater de asas de uma borboleta política em Brasília pode causar um tsunami financeiro em Frankfurt. O verdadeiro poder do Aladdin reside nos testes de estresse. Esta é a parte que parece ficção científica. O sistema permite que você brinque de Deus com a economia global. Você pode simular uma pandemia global antes mesmo dela ocorrer. Pode simular uma guerra no leste europeu que interrompa o fluxo de gás natural. Pode simular a falência súbita de um grande banco chinês. E instantaneamente, sem atraso,
Sem travamentos, o sistema recalcula o destino do mundo. Ele te entrega uma lista. Quem vai quebrar primeiro? Quem vai lucrar com a crise? Quais moedas vão derreter? O Aladim não olha apenas para o que é provável, ele processa o impossível. Ele já rodou milhões de simulações de fim do mundo, para que, quando o mundo realmente começar a balançar, seus usuários já saibam exatamente onde pisar. É por isso que, durante as maiores crises deste século, como o colapso de 2008 ou o pânico de 2020, o governo dos Estados Unidos e outros bancos centrais não ligaram para economistas acadêmicos. Eles ligaram para a BlackRock. Eles pediram ajuda ao Aladim para entender o tamanho do buraco, porque o sistema conhecia os riscos melhor do que os próprios reguladores. Mas aqui chegamos ao ponto mais sombrio desta jornada, o ponto onde a eficiência se transforma em um risco sistêmico. Este sistema não é usado apenas pela BlackRock. Ele é licenciado para centenas de outras instituições, bancos que você utiliza, seguradoras que protegem sua vida, fundos de pensão que gerem a sua aposentadoria futura. Estima-se que ativos no valor de mais de 20 trilhões de dólares sejam gerenciados sob a supervisão direta do Aladim. Agora pense comigo, se todas essas instituições estão olhando para a mesma interface, se todas estão usando o mesmo modelo matemático para definir o que é seguro e o que é arriscado, o que acontece na hora do pânico? Se o Aladim pisca uma luz vermelha para um determinado setor da economia, todos os seus usuários, que controlam trilhões de dólares, recebem o mesmo alerta ao mesmo tempo. E o que eles fazem? Eles vendem. Eles fogem. E ao fazerem isso simultaneamente, eles criam a própria crise que o sistema previu. Isso é o que chamamos de monocultura de pensamento. O mercado, que deveria ser um lugar de opiniões divergentes, começa a se comportar como um enxame de abelhas, um movimento sincronizado, uma reação idêntica em escala global. O sistema não obriga ninguém a apertar o botão de venda. Ele não precisa. Ele apenas sugere caminhos baseados em probabilidades. Mas quando bilhões de dólares seguem essas sugestões, a sugestão deixa de ser uma previsão e se torna um decreto. O poder moderno não é mais sobre quem tem o maior exército ou a maior frota de navios. O poder é sobre quem tem a melhor lente, quem consegue enxergar a ordem no meio do caos antes de todo mundo. Enquanto você e eu tentamos entender o mercado financeiro olhando para gráficos de velas vermelhas e verdes em aplicativos de celular, existem supercomputadores analisando o solo das plantações por satélite, o tráfego de navios cargueiros em tempo real e os sentimentos de milhões de postagens em redes sociais para antecipar o próximo movimento do capital. O Aladim é a prova de que a aleatoriedade do mercado é uma ilusão para os que estão na base da pirâmide. Para os que estão no topo, o mercado é um sistema estruturado, programado e até certo ponto previsível. Você pode sair desse sistema agora, pode fechar esta tela, mas a sua percepção do mundo nunca mais voltará ao normal. Porque agora, cada vez que você ouvir sobre uma alta repentina no dólar ou uma quebra inexplicável de uma empresa, você vai se perguntar: o Aladim já sabia disso? A verdade dói, mas liberta. O Aladim não controla o mundo por força bruta. Ele controla o mundo por antecipação. Ele vence porque ele joga a partida 1000 vezes antes de você sequer aprender as regras. No final, não é sobre quem tem mais dinheiro, é sobre quem tem o tempo a seu favor. E o Aladim é o dono do relógio. Agora que você atravessou o espelho e viu como a infraestrutura invisível da BlackRock opera, o tabuleiro de xadrez parece muito diferente, não é? A questão não é mais se o sistema existe, mas quanto da sua vida ele já processou sem você saber. O tabuleiro tem um dono e as peças já estão posicionadas para o amanhã. A pergunta que resta para você é: como você vai mover as suas peças daqui para frente, sabendo que a lógica que governa o mundo não é humana, mas algorítmica? Se você achou essa análise profunda e quer entender mais sobre os mecanismos que realmente movem o dinheiro e o poder, inscreva-se e ative as notificações. O mundo está mudando rápido, e quem não entende o código acaba sendo processado por ele. Comenta aqui embaixo. Você acha que um sistema como o Aladim traz estabilidade ao mundo, ou é o maior risco que a humanidade já criou? Quero ler a sua visão.